Religião é um conjunto de crenças, é um conjunto de pensamentos filosóficos que são seguidas, de forma diferentes por vários grupos de pessoas. Cada religião tem suas peculiaridades, tem suas diferenças, mas todas elas têm um ponto que as une. E qual é esse ponto? Todas acreditam em algo ou em alguém do plano superior, e que, portanto, tenha construído todo o universo. Na nossa última conversa, nós trabalhamos sobre a questão do cristianismo. Dentro desse cristianismo, nós apontamos que ele possui algumas divisões. Apontamos a questão do catolicismo, apontamos a questão do protestantismo, que são religiões que fazem parte desse conjunto maior que é chamado de cristianismo. E o cristianismo, também nós apontamos que é a maior religião do mundo, com cerca de 2 bilhões de fiéis, com 2 bilhões de seguidores. É monoteísta e se baseia, portanto, na vida e nos ensinamentos do personagem histórico chamado de Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo, que, portanto, originou o cristianismo. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre a segunda maior religião do mundo em termos de seguidores, em termos de adeptos, o islamismo, que possui aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de fiéis. Tranquilo? Então, o islamismo é uma religião que surgiu na Península Arábica no começo do século VII por meio do profeta Maomé. E essa crença religiosa, ela atualmente, como nós já dissemos, é a segunda maior do mundo, com cerca de 1,200 ou alguns números mais recentes apontam que essa religião tem cerca de 1,8 bilhão de fiéis, ou seja, 1 bilhão e 800 milhões de fiéis, e a maioria desses seguidores, a maioria dessas pessoas que seguem o islamismo estão localizadas em 2 continentes, no continente asiático e no continente africano. O Islã é uma palavra aportuguesada que significa submissão e é derivada, portanto, do Islã, que também, dando uma questão de aportuguesamento a essa palavra, significa paz. Mas esse sentido de paz, ele não é mencionado aqui no sentido de se contrapor ao conceito de guerra. A gente lembra que o fiel ou a fiel que segue os princípios do islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana. E esses 2 termos também têm origem no idioma árabe e são palavras vindas de muslim, que significa submisso. Portanto, dentro da fé islâmica, muçulmano ou muçulmana é aquele fiel, é aquela fiel que está submissa, que está submisso ao chamado de Deus. Que no caso, dentro da doutrina islâmica, esse personagem criador do universo não é chamado de Deus, mas dentro do islamismo recebe um outro nome, que é chamado de Alá. O islamismo, assim como o judaísmo e também como o cristianismo, é uma religião monoteísta, ou seja, é uma religião que possui uma crença que existe apenas um único ser criador de todo o universo. Uma religião monoteísta. Ou seja, os muçulmanos acreditam, portanto, na existência de apenas um personagem, como mencionamos, que é chamado de Alá. E é Alá o criador de todo o universo para as pessoas que acreditam nas crenças islamistas. Essas 3 crenças, islamismo, judaísmo e cristianismo, são as 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Mas como foi? Vocês poderiam perguntar como foi que surgiu o islamismo. Então, o islamismo tem sua origem datada do século VII ou século VIII, 7 ou 8, por meio das obras do profeta Mahmud Mahdi, ou profeta Maomé, que é o grande profeta dessa religião. Maomé nasceu no século VI
depois de Cristo, em Meca, e perdeu seus pais ainda na infância. Porém, o pouco que a gente sabe, o pouco que a historiografia conta de Maomé, é que ele era um homem, né, que gostava de se isolar com frequência para fazer as suas orações, para fazer suas meditações. E em uma dessas orações ele recebeu a visita do anjo Gabriel, que revelou-se ser o Rasul Alá, ou aquela pessoa que é enviada de Deus. E durante esse acontecimento, o anjo Gabriel pediu para que Maomé recitasse um texto de enviado, né? E recitasse um texto que foi na verdade um chamado de Alá. O texto dizia mais ou menos o seguinte: em nome de Deus, o clemente e misericordioso, lê em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra, lê que o teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo, ensinou o homem que este então não sabia. Então veja que esse acontecimento passou para a historiografia como a noite do destino e deu início às revelações de Alá para Maomé. As principais ideias, os principais princípios, né, do islamismo, eles acreditam que Alá seja onipotente, né, pode tudo, que seja onisciente, sabe de tudo que vai acontecer, né? Então, onipotente e onisciente são duas características principais que o islamismo atribui a Deus. Além de crer, claro, que ele é o grande criador do universo. Os islamistas acreditam em alguns profetas, Maomé é o principal dele, mas também em outros, como Adão, como Noé, como Abraão, como Moisés, como Jesus e, como já disse, o próprio Maomé. Esses fiéis também, o islamismo, acreditam em livros como a Torá, os Salmos e a Suna, né, que são livros considerados sagrados e acreditam, portanto, na existência de anjos. Claro que devia acreditar, porque a origem do islamismo tem a ver com essa questão do enviado de anjos. Os muçulmanos acreditam, portanto, que 3 cidades são sagradas, como Medina, Meca e Jerusalém. Ok? Os 5 principais pilares do islamismo, como nós já dissemos, né, são esses quesitos que nós colocamos aí. Espero que vocês tenham entendido. Aproveitem o tempo para se aprofundar mais sobre a questão do islamismo. Abraço virtual a todos e a todas.